Ao longo da história moderna, poucas coisas se espalharam tão rápido quanto as teorias da conspiração. Muitas começam com uma pergunta legítima, um detalhe estranho ou um evento traumático que ninguém consegue explicar totalmente. A partir daí, a mente coletiva começa a preencher as lacunas com narrativas cada vez mais complexas. Em pouco tempo, essas histórias deixam de ser hipóteses e passam a ser tratadas por algumas pessoas como verdades ocultas. E assim nasceram algumas das teorias mais famosas e também mais controversas da história. Uma das mais antigas e persistentes surgiu após o assassinato do presidente americano John F. Kennedy em 1963. Oficialmente, o responsável foi Lee Harvey Oswald, que teria agido sozinho. Mas desde o primeiro momento, muita gente achou essa explicação simples demais para um evento tão impactante. Testemunhos contraditórios, imagens confusas e análises de trajetória das balas abriram espaço para inúmeras teorias. Algumas sugerem envolvimento da CIA, outras apontam para a máfia e há até versões que mencionam interesses da União Soviética. Décadas depois, o caso continua sendo um dos maiores mistérios políticos do século XX. Outra teoria extremamente difundida diz que o ser humano nunca teria pisado na Lua. Segundo essa narrativa, o pouso da missão Apollo 11 teria sido encenado em estúdio durante a Guerra Fria para vencer a corrida espacial contra a União Soviética. Fotografias da missão passaram a ser analisadas obsessivamente por conspiracionistas que apontavam sobre as estranhas bandeiras aparentemente onduando e outros detalhes técnicos como supostas provas de fraude. Cientistas e engenheiros já explicaram repetidamente esses fenômenos com base em física e fotografia, mas a teoria continua viva na cultura popular. Algo parecido aconteceu com a morte de Elvis Presley em 1977. O cantor morreu oficialmente de parada cardíaca, mas rapidamente começaram a circular rumores de que ele teria fingido a própria morte para escapar da fama. Supostas aparições de Elvis começaram a surgir em aeroportos, postos de gasolinas e supermercados. Fotos borradas e testemunhos duvidosos alimentaram a narrativa de que o rei do rock estaria vivendo em segredo em algum lugar. Outra teoria que se espalhou com força envolve Paul McCartney. Segundo essa história, um músico teria morrido em um acidente de carro em 1966 e sido substituído por um sósia para que a banda The Beatles não colapsasse. Fãs passaram a procurar pistas escondidas nas capas de discos e nas letras das músicas. Qualquer detalhe, posição de uma mão, uma frase ambígua ou um símbolo gráfico era interpretado como uma mensagem secreta confirmando a teoria. A morte da princesa Diana em 1997 também gerou uma onda de teorias. Oficialmente, o acidente ocorreu quando o carro em que ela estava perdeu o controle em um túnel em Paris. Mas muitos acreditam que um acidente teria sido provocado intencionalmente. Algumas versões acusam os serviços de inteligência, enquanto outras sugerem que a família real britânica teria interesse em impedir o relacionamento dela com Dodi Fayed. Outra teoria extremamente famosa gira em torno da organização secreta chamada Illuminati. A narrativa afirma que um grupo oculto de elites financeiras e políticas controlaria governos, bancos e grandes corporações para dominar o mundo. Símbolos em notas de dinheiro, logotipos corporativos e até apresentações de artistas passaram a ser interpretados como supostas mensagens dessa organização. Também houve teorias envolvendo grandes eventos globais, como os ataques de 11 de setembro. Embora investigações oficiais tenham atribuído os atentados à organização Al-Qaeda, surgiram teorias alegando que o próprio governo americano teria permitido ou até planejado o ataque para justificar guerras no Oriente Médio. O que todos esses casos têm em comum não é necessariamente a veracidade das histórias, mas a maneira como elas surgem. Sempre existe um evento chocante, uma lacuna de informação e uma sociedade tentando entender algo que parece grande demais para ter uma explicação simples. A mente humana tem dificuldade em aceitar que acontecimentos enormes às vezes resultam de causas relativamente comuns, erros humanos, coincidências ou decisões isoladas.
Por isso, teorias da conspiração continuam surgindo em todas as épocas. Elas refletem mais sobre nossos medos, nossas dúvidas e nossa necessidade de encontrar padrões do que sobre segredos realmente escondidos. No fundo, cada teoria revela uma pergunta que permanece no ar: até que ponto estamos buscando a verdade e até que ponto estamos apenas tentando dar sentido a um mundo que nem sempre é fácil de explicar?